Capítulo 5. Ester. Subtítulo: Ester convida o rei e Amã para 2 banquetes. 3 dias depois, Ester vestiu os trajes reais e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica diante da sala do rei. O rei estava sentado em seu trono, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Ester, que estava em pé no pátio, teve misericórdia dela e estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que há, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te será dada. Ester respondeu: Se for do agrado do rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei disse: Depressa, trazei Amã para que atendamos ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester tinha preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei perguntou novamente a Ester: Qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então Ester respondeu: Aqui está a minha petição e o meu desejo. Se o rei quiser ser bondoso comigo, e se for do agrado do rei atender a minha petição e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que vou preparar-lhes. Então responderei à pergunta do rei. Subtítulo: Amã manda preparar uma forca para Mardoqueu. Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito, mas quando viu Mardoqueu junto à porta do palácio real, e este não se levantou nem lhe mostrou respeito, ficou irado com Mardoqueu. Porém, Amã se controlou e foi para casa. Mandou buscar seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã se vangloriou das suas riquezas, dos seus muitos filhos e do quanto o rei o havia honrado e promovido acima dos outros príncipes e homens que o serviam. E Amã acrescentou: Além disso, a rainha Ester não chamou mais ninguém ao banquete que preparou para o rei, senão a mim. Também me convidou para comparecer com o rei amanhã, mas tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: Manda fazer uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã pede ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois alegra-te e vai com o rei para o banquete. Amã gostou do conselho e mandou fazer a forca. Capítulo 6. Ester. Subtítulo: O rei ordena que Mardoqueu seja honrado. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais foram lidas para o rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida do rei Xerxes. E o rei perguntou: Que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por isso? Os oficiais do rei que o serviam responderam: Não foi feito nada. Então o rei perguntou: Quem está no pátio? Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei e lhe pedir que se enforcasse Mardoqueu na forca que havia preparado para ele. E os oficiais do rei lhe responderam: Quem está no pátio é Amã. O rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer de honrar? Então Amã pensou consigo: A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso Amã respondeu ao rei: Ao homem que o rei tem prazer de honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo que o rei costuma montar, e se ponha uma coroa real sobre sua cabeça, e que os trajes e o cavalo sejam entregues a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e que vistam os trajes no homem a quem o rei tem prazer de honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. Então o rei disse a Amã: Depressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste.
e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real, e não te esqueças de coisa alguma do que disseste. Então Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu os trajes em Mardoqueu e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real, mas Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com o rosto coberto. E Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Então os seus conselheiros e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Capítulo 7. Ester. Subtítulo: Ester denuncia Amã e seu plano. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. E, enquanto estavam bebendo vinho, o rei perguntou novamente a Ester: Qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então a rainha Ester respondeu: Ó rei, se alcancei o teu favor e se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esta é a minha petição e o meu desejo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Se nos tivessem vendido somente como escravos e escravas, eu ficaria calada, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Então o rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? E onde ele está? Ester respondeu: O adversário inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei, furioso, levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Amã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação e, por isso, ficou para implorar por sua vida à rainha Ester. Quando o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, viu Amã caído sobre o assento em que Ester estava. E então falou: Será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse: Há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei, que está junto à casa de Amã. Então o rei ordenou: Enforcai-o nela. E eles o enforcaram na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou.